Olá, boa tarde, pessoal. Quero dizer que eu entrei para o time dos fãs do Edmilson, porque um almoço desse, depois poder tirar uma foto do Maracanã, é muito privilégio, né? Então, para nós que somos de Brasília, visitar esse templo aqui é um privilégio de fato. Então, parabenizar aí toda a organização do evento, que, como eu disse de manhã, eu estou me sentindo muito acolhido. Esperar só os colegas que estão ali na porta entrarem, e aí a gente já começa. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Como a gente falou de manhã, o nosso objetivo aqui é poder compartilhar com vocês um pouco da realidade da saúde nesse processo de integração com a Rede Mais Brasil, para fazer com que todos nós possamos conhecer como é que são realizadas as ações de saúde, o que é que de fato é esse modal de transferência fundo a fundo, como é que isso é visto do ponto de vista da execução e da gestão dos recursos públicos. Então, de novo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Darcio Guedes, eu estou à frente do Fundo Nacional de Saúde, que é uma unidade da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Muitas pessoas pensam que o Fundo Nacional de Saúde é uma autarquia, mas não, ela é uma unidade dentro da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. E aí, antes da gente falar um pouco disso, vamos falar o que é o fundo, como é que foi criado o fundo. O fundo foi instituído pelo Decreto 64867, de 24 de julho de 1969, né, como um fundo especial, e ele é o gestor financeiro dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde na esfera federal. Não sei se todos sabem, mas o financiamento da saúde ele é tripartite. Então, nós temos os recursos do município, do Estado e também do governo federal, e a junção desses recursos é que financia o Sistema Único de Saúde. A nossa missão é uma missão desde 2007, que é contribuir para o fortalecimento da cidadania mediante a melhoria contínua do financiamento da saúde. E como um jovem senhor de 50 e poucos anos, né, nós nos preocupamos muito em contar um pouco dessa história, dos personagens que fizeram esse trabalho desde 1969 até 2019, e nós editamos essa publicação, né, tem um QR Code aí, depois, se vocês quiserem entrar, nós criamos um hot site onde tem toda a história de como é que o Sistema Único de Saúde e essa unidade do Ministério, eles se confundem, principalmente quando você fala em políticas públicas, que aí não tem como falar em política pública sem falar em financiamento. E aí a gente traz essa história para aqui, para 2022, e começa a entender, passados 50 anos, nós começamos a entender como é que eu olho para trás, para entender a história, os aprendizados, né, o que a gente vivenciou durante esse período, e nós miramos para frente, para os próximos 50 anos. Então, no início desse ano, nós fizemos uma imersão do nosso time, lá dos nossos líderes, para poder estabelecer um documento que pudesse falar um pouco do que a gente quer para os próximos 50 anos, uma vez que nós somos a gestão dos 50 anos do fundo. E aí nós criamos um documento que denominamos de Pacto FNS 50+. E aí para quê? Para poder a gente entender, de fato, o que essa unidade do Ministério da Saúde tem a propor. Quem nós somos, né? Uma equipe comprometida com a gestão dos recursos federais para a garantia do financiamento do SUS, isso é uma foto do nosso time lá. O que a gente declara enquanto time, enquanto unidade do Ministério, né, que o nosso objetivo é aprimorar a gestão dos recursos federais por meio da inovação, garantindo a melhoria contínua do financiamento. O que a gente se compromete enquanto agentes públicos, gestores públicos, né, em atuar com excelência para uma gestão inovadora dos recursos federais, garantindo a melhoria contínua do financiamento do SUS. O que a gente promete, qual é a nossa visão de futuro, o que a gente olha lá para frente e consegue e quer chegar. A gente promete em ser agentes transformadores dedicados a gerir com excelência os recursos federais do SUS.
E aí isso tem muito link com o que foi colocado de manhã para o Edmilson, que é o fato de ser transformadores, realizadores de sonhos, que é o que, de fato, vocês, nós todos somos gestores que atuam nessa linha. E o que é mais importante, gente? O que a sociedade brasileira, o que os gestores públicos, o que o cidadão, o usuário do SUS pode contar conosco? Pode contar com a nossa dedicação enquanto guardiões do financiamento da saúde pública no âmbito federal. Esse é um valor importante para nós. Cada centavo que é investido no sistema de saúde, que é investido para cuidar da saúde da nossa população, nós somos responsáveis. E esse é o apelo que eu trago aqui para todos nós que somos gestores. A saúde é um bem da nossa população. Então, todos nós temos que estar imbuídos em fazer com que esse recurso chegue a tempo e a hora, né, e esse é papel nosso, e fazer com que ele seja executado no tempo correto, da forma correta, e para, de fato, atender às necessidades de todas as políticas públicas. Né? A gente acabou de vivenciar um momento que deixou muito claro isso, né? Ainda estamos saindo dele, não é isso? Então, vamos falar como é que, Dácio, como é que vocês se organizam para poder fazer isso? E a ideia de falar isso um pouco é para vocês entenderem como é que eu fundo para que a gente entenda isso, como é que isso se replica no Estado, como é que se replica no município. Nós temos 6 eixos de ações. Né? Assim, primeiro é uma questão da execução, que é a nossa ação core, que é fazer com que o recurso chegue e todas as etapas da despesa aconteçam no tempo correto, porque, de fato, não adianta chegar depois da necessidade. Né? Ele precisa chegar antes para que ele possa ser executado. Outra parte importante, que é o que a gente está fazendo aqui, que é a questão da cooperação técnica. Então, no ano retrasado, nós assinamos, junto ao Ministério da Economia, um acordo de cooperação técnica, de modo que a gente possa integrar todas as informações da saúde para a plataforma Mais Brasil, e, com isso, teve esse plus que eu achei fantástico, que é da Rede Mais Brasil. Então, a gente entender que a gente potencializou o assunto saúde para uma rede enorme e tão profícua como essa, para nós está sendo um grande privilégio. A questão da transparência, que é aquilo que é um valor importante para todo gestor público. Quem lida com qualquer ação pública, ele já precisa pensar nisso. Falar em recurso público, em especial para a saúde, é um valor que precisa ser muito caro, e a gente tem isso como um princípio importante. Qualificação técnica, nós estamos preocupados em não só transferir o recurso, mas fazer com que esse recurso, quando chegue no município, ele tenha a possibilidade de ser executado da forma mais rápida possível. Por isso que nós trabalhamos em especificações de equipamento, registros de preço, do ponto de vista de preços de referência sugeridos, para que possa balizar a necessidade do gestor municipal, estadual e do prestador de serviço quando ele for adquirir isso. Então, nós temos ferramentas que ajudam nisso. Então, quando nós aprovamos lá um tomógrafo, ele já sai com a especificação de mercado, ele já sai com preço de referência para que vocês possam fazer o contraponto no momento do certame, lembrando de que o que estabelece o valor do item é o certame. Isso funciona como uma referência. E esses 2 últimos, que são super importantes, um deles é a que a gente chama da gestão dos recursos, que é a gestão das fontes de arrecadação. Não sei se todos sabem, mas os recursos da saúde, eles vêm do ressarcimento da ANS. Todo cidadão que tem plano de saúde privado e que se utiliza do SUS, a ANS, ela ressarce o SUS quanto a isso, né, o Fundo Nacional de Saúde, com esses recursos, 45% dos recursos do DPVAT e também dos recursos da Seguridade Social, né, onde nós temos, que são os recursos da União. E aquilo que a gente faz num volume que, para nós, é avassalador, que são as transferências. Só para vocês terem uma noção, o Fundo Nacional de Saúde realiza, por mês, mais de 70 mil pagamentos, todos os meses. É uma unidade que funciona do dia 2 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Né? Então, assim, eu gostei muito quando a gente falou assim, de que é daquele que gosta. Nosso time lá, quando chega 10 horas da noite do dia 31, que começa a ficar assim, aí a gente dá uma motivada, faz uma ceia lá, já leva uns fogos para poder a gente ficar preparado para isso, porque é o nosso trabalho. Só para vocês terem uma noção, no dia 31 de dezembro do ano passado, nós empenhamos R$1 bilhão, para entender o compromisso desse time, porque a gente entende que cada recurso que é transferido significa dizer que é uma vida que está sendo salva do outro lado. E aí, Dácio, como é que vocês organizam esse mundo de informações? Nós temos um portal, que é um portal de serviço. Eu tenho feito muito isso só para entender.
Nós temos alguém que trabalha na área de saúde, eu vi o pessoal aí de Macaé, e temos algumas pessoas. Só para entender, alguém já acessou o portal do Fundo Nacional de Saúde? Só para entender. Ah, que legal, temos algumas pessoas. Olha que bacana. Gente, o que é esse portal? Esse é um portal que é feito para vocês, gestores. Esse é um portal que ele tem por objetivo trazer transparência, clareza na informação, agilidade, e ele tem uma série de funcionalidades. Por que isso, gente? Porque a saúde tem uma característica de que todas as suas ações elas são estabelecidas por normas infralegais. Então, todos os dias são publicadas diversas portarias dizendo para que é aquele recurso, como ele deve ser utilizado, quanto que é, para quem que é. E aí a gente faz isso com todos os dias. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma função. Aqui é uma parte de serviços, ele tem uma infinidade de opções, mas tem coisas que a gente acha que são importantes. Primeiro, essa história das últimas notícias, que são super importantes. Isso aqui, que a gente falando lá da transparência, todos os dias o Fundo Nacional de Saúde divulga todas as transferências que são realizadas por nós. Então, se você entrar aí agora, você vai ver o que foi pago ontem, e assim sucessivamente. Então, aí a gente utiliza esse portal para poder o quê, gente? Organizar e ajudar aos gestores que cuidam da área de planejamento. E com base no quê? Entendendo, por exemplo, qual é o gráfico comparativo por ano dos recursos que foram transferidos para a saúde. Se vocês forem pegar nos últimos 20 anos a transferência fundo a fundo, vocês vão ter clareza de quanto isso aumentou do ponto de vista do gasto público e do investimento em saúde. Então, temos a consulta consolidada de pagamento. Ah, Dácio, eu quero saber o que o meu município recebeu nos últimos 10 anos para a atenção primária, para a equipe de saúde da família, para os agentes comunitários de saúde, para o funcionamento das UPAs. Você consegue ter ali. E que nível de detalhe? O que você precisar? Banco, agência, para que é, qual foi a portaria, número da ordem bancária, o processo de pagamento que gerou aquilo. Então, você tem diversas funcionalidades para fazer com que todo o que qualquer gestor, cidadão, conselho de saúde, área de controle, de compliance, de planejamento, possa entender como são realizadas essas transferências. Ok? E isso é na parte de serviço. Dácio, o que tem mais no nosso portal? Nós estamos preocupados na linha daquele eixo lá que vocês viram de qualificação técnica, de criar uma biblioteca virtual de informações. O que é isso? O que vocês imaginarem, desde a prestação de contas na plataforma Mais Brasil, para uma ação que tem uma particularidade muito ímpar, que é a saúde indígena, imaginem o que é fazer uma prestação de contas de um convênio da saúde indígena, lá no território. Então, precisa ter uma percepção diferente para cada uma dessas situações. Então, nós temos diversas publicações que falam sobre execução, como equipar a unidade, como construir, como é que você presta conta, como é que você transfere dinheiro. E a principal delas, gente, é uma publicação que nós editamos todos os dias, que chama Cartilha para Apresentação de Propostas, que foi o que a Regina citou aqui de manhã. O que essa cartilha diz? É o nosso livro de cabeceira. Para aquele que quer captar recurso da saúde e não ter dificuldade nem para captar, nem para executar, e principalmente para prestar contas, precisa entender aquilo. Por quê? Lá nós colocamos o beabá de o que o técnico do Ministério, ao receber um pleito do município, avalia. O que ele está querendo verificar ali? Qual é a justificativa? Para que é? Qual é o nível de atenção? Para que tipo de unidade? Então, a gente tem essa publicação que é super importante. Sugiro, estão todas disponíveis para download. É uma leitura, esse em especial, para quem cuida da área de planejamento e captação de recursos, é o que a gente chama de leitura de cabeceira. Vale super a pena verificar e conhecer. Outra coisa que é super importante no nosso portal, gente. E aí, essa é a primeira coisa que conversa com a plataforma Mais Brasil. Nós estamos integrando todos esses dados com a plataforma. Já estão disponíveis no portal de transferências abertas, todas as transferências que foram feitas fundo a fundo, por convênio, na parte de obra. Então, criando esse link, por quê, gente? Informação pública, ela precisa, primeiro, ser disponível. Segundo, confiável. E ela precisa estar de uma forma onde transite em todos os lugares. Ah, você quer um nível de detalhamento maior para chegar onde a gente precisa? Ok, vocês vão encontrar aqui.
mas eu quero ter só a visão global, do ponto de vista da necessidade, de entender como é que é a participação da saúde na esplanada, como é que funciona isso em relação à educação, assistência social, cultura, vocês vão ter também na plataforma, nos portais de transferências abertas. E aí, o que tem nesses portais, gente? Isso daqui é o que a gente estava conversando mais cedo, sobre gerar informação confiável, onde a gente consolidou todas as estratégias da plataforma num painel. Então, aqui tem um nível de detalhamento importante, principalmente como é que é o olhar interno da saúde, observando o nível de complexidade. Né? Todos sabem, alguns, né, só para a gente alinhar conhecimento, você tem a atenção primária, aquela porta de entrada, você tem a média complexidade e alta complexidade, que a gente está falando de atenção especializada, você tem a vigilância em saúde, você tem as linhas de cuidado quando você fala na questão da promoção da saúde. Então, tem vários olhares sobre a saúde e cada um deles tem uma forma de financiar um critério específico. Esse segundo é super importante e isso aqui é para o cidadão. O que é isso, gente? Nós temos hoje, todo dia 30 de cada mês, nós vamos lá no Banco do Brasil e na Caixa Econômica e verificamos a quantidade de recursos federais que existem em cada um dos municípios. Se você quer saber o que tem na conta do seu município no dia 30, né? Então, a gente tem um gap pequeno aí, de 20 e poucos dias, você vai saber. E aí lá vai te dizer, esse dinheiro é para quê? Por quê? A gente vai falar sobre isso. Temos o histórico das transferências fundo a fundo, que é uma modalidade que foi estabelecida na lei lá atrás, quando você pega 8080, depois você cria 8142, onde estabelece a criação dos fundos e diz que a transferência da saúde ela é feita de forma fundo a fundo, né, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais de Saúde. Nós criamos um painel contando essa história. Fizemos um painel específico, né, nós passamos aí por um período muito difícil da pandemia, onde nós aplicamos mais de 36 bilhões de reais em recursos específicos para o Covid, e aí tem um regramento claro sobre a utilização e não utilização desse recurso. O que era do orçamento de guerra, de fato, não pode ser mais utilizado, ele só poderia ser utilizado até 31 de dezembro. Então, essa é uma informação importante lá para os municípios de vocês. Se o recurso foi transferido, né, então, nos anos seguintes, não há problema, porque ele já compunha um orçamento. E nós fizemos uma coisa baseada, inclusive, no próprio modelo da plataforma, que é o painel de instrumentos de investimento. O que acontece, gente? A saúde, só para a gente entender, nós temos mais de 250 mil instrumentos hoje celebrados dentro da lógica da saúde. É um volume enorme. E aí é importante que a gente consiga fortalecer o processo de planejamento, porque a saúde, diferente, né, de algumas ações de políticas públicas, ela é sempre cheia de regrinhas e estabelecimento, principalmente quando a gente fala no nível de assistência. O que a gente fez? Georreferenciou todo esse mapa para entender aonde tem ausência, onde não tem ausência, qual foi a intervenção do governo federal naquele momento, para equipar, para construir, para ampliar, para custear aquela unidade. Então, vocês conseguem ver isso aqui. O que é legal disso aqui é que tudo isso aqui está indo também lá para transferências abertas. Então, vocês olham lá, olham aqui, o que é importante é que a informação esteja disponível para todo mundo, independente do canal de onde estiver. Termos de execução descentralizada é a última novidade da plataforma. Né? A partir desse ano, nós começamos a colocar tudo dentro da plataforma relacionada à TED, que é a transferência realizada entre um órgão federal e outro, e aí tem o de emendas parlamentares. Dácio, por que você está colocando esse assunto de emendas parlamentares? Porque, gente, existe a emenda constitucional 86, que estabeleceu que, no mínimo, 50% dos recursos das emendas parlamentares devem ser aplicados em saúde. Hoje, nós estamos em 51, indo para 52. Sabe quanto é que isso significa este ano? Mais de 17 bilhões de reais, que são recursos para a saúde. E nós temos o papel, enquanto agentes públicos, gestores públicos, em qualificar cada vez mais a necessidade de cada uma dessas emendas para poder ser aplicado de forma correta. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Esses três aqui, eu vou falar mais na frente para vocês entenderem o que é isso. O que é importante disso, gente? Isso aqui é público. Então, é importante que a gente faça com que o cidadão conheça essa realidade, conheça essas informações, e ele tenha interesse por isso. Eu quero saber se construiu, o que é que construiu lá, o que é que equipou.
Você imaginar que a gente conseguiu chegar no nível de detalhe de dizer o serviço, a unidade de saúde, o serviço dentro da unidade de saúde, o ambiente para que foi aprovado um equipamento. Então, de fato, quando eu estiver numa unidade de saúde e não tiver aquele equipamento, significa dizer que alguma ação precisa ser tomada. Ok? Vamos seguindo aqui, gente. Dácio, como é que você, então, lida com tudo isso aí? Lida com essa questão de criação de sistemas externos de apoio à gestão. Nós temos os sistemas estruturantes do governo. Quais são, gente? CIAF, Plataforma Mais Brasil e diversos outros. Né? Mas é importante que a gente organize o nosso trabalho pelo volume que nós temos. Né? Então, vamos falar do Investir Gestão um pouco hoje, que eu acho que é importante, gerenciador de objetos e propostas, que é onde era realizado, o SISMOB, que faz toda a parte das obras fundo a fundo, só para vocês terem uma noção, só em obras fundo a fundo nós temos mais de 45 mil obras em andamento. Imagina o que é lidar com isso. Então, é por isso desse nosso ACT com a plataforma, com a Rede Mais Brasil, para poder gestar ambiente parlamentar, exatamente para poder organizar essa demanda entre o Congresso. Né? Nós temos 513 deputados, 81 senadores, então, esses são atores importantes dentro desse processo. Para uma ordem de 17 bilhões de reais, é importante que a gente tenha um canal de comunicação onde eles possam ter acesso às suas informações. E esses dois últimos, que é o que a gente falou da história da cooperação. Nós temos um sistema de gestão de equipamentos, material permanente. O que é isso, gente? Que tem um link com o Procote. O que é o Procote? É uma cooperação entre a indústria da saúde com o Ministério da Saúde, onde a gente tem lá a Conitec como validador disso. O que é isso, Dácio? Eu preciso ter fornecedores que me digam quais são as especificações de mercado. Eu preciso de fornecedores, fabricantes, que me digam qual é o valor que ele garante para aquilo. Quando a gente consegue dar transparência nisso e deixar isso acessível, você consegue nivelar quais são os valores. Se eu tenho um equipamento lá que eu fiz o meu certame e ele deu 80 mil reais e eu entro aqui nessa referência e descubro que ela ele diz que garante esse preço por 50 mil, eu vou comprar ou não? Então, esse é o objetivo, é criar parâmetro para auxiliar a tomada de decisão de cada um dos gestores nos estados e municípios. E aí a gente também dispõe de alguns aplicativos que exatamente hoje a vida está aqui na mão, não é isso, gente? Então, a gente atua com o Congresso, com uma relação de um aplicativo de emenda parlamentar para organizar esse processo e também do InvestiSUS, que a gente vai falar. O InvestiSUS é uma ferramenta de gestão, não é uma ferramenta de transferência, como a gente hoje tem, e vamos tratar sobre isso daqui a pouco. O que é o InvestiSUS, gente? Ela foi criada para facilitar a gestão dos recursos federais repassados ao SUS nos municípios, estados e prestadores de serviço e unificar essas informações. Qual é a novidade a partir do momento que o Ministério da Saúde entrou na Rede Mais Brasil? É que essas informações também serão compartilhadas com a plataforma Mais Brasil, de modo que a gente tenha uma entrada única e a gente consiga ter o ferramental disponível para os gestores para poder atuar em cada uma das suas necessidades. A gente preparou um videozinho, acho que tem um áudio aí, não sei se precisa garantir, você já viu lá, está certo o áudio? Então, vamos lá, gente, para um videozinho que eu acho que facilita muito para falar dessa ferramenta. Temos como aumentar um pouquinho aí, chefe? Agora, a gestão financeira dos repasses do SUS aos municípios, estados e prestadores de serviços de saúde pode ser feita em um único sistema, o InvestiSUS Gestão. Unificar os acessos e informações de sistemas relacionados ao Ministério da Saúde no financiamento do SUS. Uma única plataforma para facilitar a gestão orçamentária e financeira da saúde pública. As funcionalidades do InvestiSUS Gestão permitem verificar e atualizar cadastros das entidades junto ao Fundo Nacional de Saúde, acompanhar propostas, saldos de contas dos fundos de saúde, repasses efetuados, recursos disponíveis, banco de projetos, devolução de recursos, domicílios bancários, relatório anual de gestão e a execução dos recursos para manutenção, obras e equipamentos. Com essas ferramentas, você tem todas as informações para uma gestão ampla e segura, acessando de maneira personalizada um painel dedicado à sua entidade em um único lugar. Acesse o link e descubra sua nova ferramenta de gestão.
Para mais informações, acesse portalfns.saude.gov.br. Busque, informe-se, aprofunde-se na legislação vigente. Conhecendo o financiamento em saúde, a gente salva mais vidas. Essa é a carinha da nossa ferramenta, gente. Acho que é um dado importante que a gente precisa fazer. Assim, qual é o maior desafio para nós que atuamos na área de saúde? Nós temos... É muito dinâmico a questão do secretário de saúde, do gestor de saúde. Em média, um gestor de saúde fica menos de 1 ano no cargo. Então, para nós que estamos lá em Brasília, é muito normal, todos os dias recebemos prefeito, secretário dizendo: Dácio, estou com esse dinheiro aqui na minha conta, um monte de dinheiro, para que é isso? Por que eu faço isso? Então, qual é o objetivo dessa ferramenta? É que a gente não tenha a necessidade de que essa curva de aprendizagem na substituição de um gestor demore 3, 4, 5 meses. Tem gente morrendo, gente. Não pode esperar horas, minutos, imagina meses. Então, qual é a proposta dessa ferramenta? É auxiliar o gestor estadual, municipal, prestador de serviço, para, no dia que ele tomar posse, ele já tenha aí, em 15 minutos, todas as informações necessárias que ele precisa saber para a saúde quando se trata da questão de recurso. Se eu tenho um recurso, sei para que é, qual é o meu próximo passo? Executar, agir. E esse é o nosso maior desafio enquanto agente público, é fazer com que as ações de saúde aconteçam no tempo que a população precisa. Então, é uma experiência bancária, onde a gente tem o quanto que ele tem na conta dele, quanto que ele recebeu, quanto que ele ainda tem para receber, e uma série de serviços para auxiliá-lo na questão da sua gestão do dia a dia. Isso aqui a gente se baseou no Home Bank. Você entra lá e verifica o que tem, os investimentos, quando que está, o que você tem para pagar, o que recebeu. E aí nós temos diversas funcionalidades que a gente quer falar e dividir um pouco para vocês, né? Primeiro, gente, como é que acessa? Acessa no portal do Fundo Nacional de Saúde. Nós criamos um hot site específico dizendo cada uma das etapas, o que é que faz, quem faz, como faz, né? E aí é importante a gente dizer assim, que esse hot site ele diz cada uma das funcionalidades, como é que pode acessar, quais são os perfis de acesso, se você tiver alguma dúvida com quem você fala, e por aí vai. Quem é que pode acessar? Dirigentes de entidades públicas, municipais, estaduais, federais, dirigentes de entidades privadas sem fins lucrativos, prestadores de SUS, técnicos institucionais públicos e privados, os superintendentes estaduais do Ministério. É importante que a gente saiba que em cada um dos territórios existe um mini Ministério da Saúde, que é a Superintendência Estadual, onde lá tem gente que lida com cada uma dessas coisas, eu imagino, e é importante que a gente consiga linkar, conectar essas pessoas com vocês, que vocês atuam em todas as outras esferas. Então, é importante que a gente tenha isso muito próximo, e é o nosso objetivo. Os conselhos de gestores, né, e de usuários do SUS, né, o SUS ele é um sistema de pactuação, onde ele é formado pelo governo federal, representado pelo Ministério da Saúde, o CONAS, né, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Essa pactuação é que gera a Comissão Intergestoras tripartite, lá, né, no nível federal, e bipartite aqui nos estados. Ali onde são tomadas as decisões, ali onde é verificado qual é a necessidade e para onde que está indo cada centavo que está indo para a saúde nos municípios, né? Ok? Como é que solicita acesso, gente? Primeiro, o GovBR, que é o Sistema de Acesso do Governo Federal, ou um sistema lá do DataSUS, que é o SCPA. E aí a Regina já deu aqui o spoiler do que a gente está fazendo. O primeiro passo dessa nossa parceria com o Ministério da Economia é a criação de um cadastro único para esse trabalho, de modo que a gente consiga ter no mesmo local todos os gestores, todas as instituições, todos os municípios que atuem na área de saúde, porque hoje você tem uma enormidade de informações. Se você tem um gestor que troca todos de 10 em 10 meses, imagina como é que é manter isso atualizado. Então, a gente entendeu que a plataforma seria o grande lugar para a gente unificar esse trabalho. Tá bom? O que é importante é que, do ponto de vista do acesso, cada nível de gestão é que define. Por exemplo, lá no seu município, o prefeito e o secretário de saúde já têm acesso. Eu quero dar para a minha área de planejamento, ele mesmo que dá. Eu quero dar para a minha área de orçamento, para a minha área de finanças, para a minha área de captação de recursos, para a representação do município, do Estado. Ele mesmo tem essa capacidade e nós temos diversos perfis lá para poder fazer isso. Okay?
Gente, principais funcionalidades. É aquilo que a gente estava falando de unificar informações. Então, esse primeiro é o que está sendo trabalhado com a plataforma Mais Brasil. Hoje, a gente já está trabalhando com a integração do CIOPS, que é a ferramenta do Ministério da Saúde, onde são informados a questão de orçamento, dos gastos em saúde, e a gente utiliza também para poder ajudar a gerar esse controle com os prestadores de serviço. Eu fico muito irritado, particularmente, quando eu vejo que uma entidade recebeu um recurso da saúde e ela perdeu a celebração por conta de uma declaração, de uma certidão ou, né, de algum documento de habilitação. Vocês imaginarem, gente, eu conheço uma instituição no norte do país que perdeu 5 milhões de reais por conta de uma conta de água. É um absurdo uma coisa dessa. Então, assim, para que isso não aconteça, nós criamos formas de ir antes do processo de celebração. Quando a gente está lá no final do ano celebrando, a gente já começa em janeiro dizendo: amigo, sua certidão, sua declaração, até que a gente consiga ter que essas documentações estejam em dia. Okay? A outra questão é, não sei se a parte de recursos, que é onde a gente centraliza todos os programas que a Regina falou de manhã. A saúde tem uma particularidade, porque a gente não pode, pelo nível de atenção e pelo volume de projetos que nós temos todos os anos, só para vocês terem uma noção, eu acabei de olhar aqui, aliás, eu tenho uma compulsão por isso, nós acabamos de ultrapassar 30 mil projetos esse ano. Este ano. A expectativa é que a gente chegue agora a 50 mil até o final do mês de julho, só para vocês terem uma noção do volume de trabalho. Então, não dá para a gente lidar com esse volume de trabalho se a gente não tiver planejamento e organização. E aí a gente organizou isso dessa forma: se é recurso de emenda parlamentar, se é recurso de programação, quem é que pode pedir, quem é que não pode pedir, porque a saúde tem essas regrinhas de entrada. Vamos dar um exemplo claro só para te entender. Eu posso pedir um tomógrafo para uma unidade básica de saúde? Não. Eu posso construir um centro cirúrgico com ventilador de teto, com janela na parede? Não. Então, o que a gente usou? Usou a inteligência artificial para fazer um pré-projeto de forma já qualificada, para que, quando ele entre, a gente tenha mais possibilidade de aprová-lo e, sim, dar conta desse nosso enorme processo de análise. A parte de acompanhamento, existia uma dúvida sobre isso, e aí é importante que todo mundo entenda isso, pelo volume de coisas. Como é que acontecia muitas das vezes? Mandava a proposta para Brasília e aí entregava para Deus. E não é isso o projeto, né? Então, o que a gente fez? Criamos uma timeline, onde tem 12 etapas dentro do processo, que é a tramitação interna dentro do Ministério, até que esse projeto seja pago. Então, é importante. Eu estou na etapa 4. Falta até a etapa 12 para pagar. Então, vamos ir atrás da etapa 5. Visualização do conteúdo dos pareceres, dos espelhos, informações do ato de publicação. Como eu falei no início, a saúde tem essa característica de que ela se organiza pelos instrumentos infralegais. Então, quando faz uma transferência, publica uma portaria dizendo que essa portaria é para esse fim, com para fazer isso, precisa executar o recurso dessa forma, além dos detalhes de empenho e pagamento, que ajuda muito o nosso contador no município. Okay? Repasses. É importante que todo mundo saiba que a saúde tem uma característica que hoje ela tem duas contas. Uma conta que a gente chama conta de manutenção, que é o recurso que é para fazer o sistema funcionar. Água, luz, telefone, segurança, né, pequenos reparos. Essa aí é a conta de manutenção. E a conta de estruturação, que é aquela que incrementa patrimônio no meu município. Eu vou colocar um equipamento novo no serviço, vou construir uma nova unidade, vou ampliar. Então, é aquilo que agrega, e isso está organizado desse jeito, com nível de detalhe. Só vou fazer uma exemplificação para vocês entenderem. A gente está falando aqui, pegamos um município qualquer, onde a gente organizou a conta de manutenção, e aí chega lá, essa conta ela diz, vigilância, média alta, Covid, atenção primária, assistência farmacêutica. Então, apesar de ter uma única conta, o gestor tem clareza do recurso para que ele recebeu. Então, o que é importante dizer? Esse recurso aqui tem uma série de portarias que foram ditas quanto cada um recurso recebeu e para que é. Se é para fazer, no caso, vigilância, um fumacê, se é para fazer um trabalho de promoção, seja o que for, ele tem necessariamente um ato que autorizou essa despesa. E aí a gente chega num detalhe de dizer mais ainda, a atenção primária, o que eu fiz?
Eu mandei dinheiro para informatizar a minha unidade de saúde, para o Covid na atenção primária, para incentivar as ações estratégicas, né, para apoiar os polos de academia de saúde. Então, hoje, o gestor de saúde, quando ele vai executar esse recurso, ele tem clareza de dizer para que é o recurso, e a portaria diz como é que se utiliza aquele recurso. Okay? E aí a gente chega no nível de dizer o seguinte, mandei aquele valor e contamos todo o histórico, porque esse é um recurso contínuo, que ele recebe mensalmente. Então, tem aqui o processo, a ordem bancária, número OAB, o banco, a agência, a conta, o valor. Então, hoje, qual é a realidade, gente? Todo e qualquer gestor em saúde não pode mais dizer que ele não sabe o que é que tem na conta dele, para que é, onde que foi. Então, essa é uma máxima que a gente já venceu. Qual é o próximo desafio agora? Precisamos capacitar esse pessoal, para que eles saibam executar o recurso de forma correta. Eu costumo dizer, e até fiz um comentário de manhã, respeito muito o secretário da SESEC Saúde do TCU, Marcelo Aragão, quando ele diz, Dárcio, a verdade é que são pessoas boas tomando decisões ruins. Então, se a gente não planejar corretamente, se a gente não tiver informação com qualidade, se a gente não souber o que a gente está fazendo, de fato, a gente vai ter dificuldade. Porque o recurso da saúde, né, a Regina brincou aqui, ele é volumoso. Né? A ordenação, no ano passado, do Fundo Nacional de Saúde chegou próximo a 200 bilhões de reais. Então, é, de fato, muita responsabilidade que todos nós temos que ter com esse recurso. Ok? Desculpa. Hoje nós temos, em média, 4% dos recursos nas contas. Então, quer dizer que 96% do recurso foi executado. Tá bom? Contas, esse é o ponto. O que a gente tinha, gente? A gente tinha até 2017, essa foi a grande mudança, de que, de fato, a conta bancária não pode ser um instrumento de planejamento. A conta bancária, ela é, de fato, uma conta bancária. O dinheiro não tem cor, né? Então, o que a gente entende? A gente entende que, quando se entra o recurso, o gestor local precisa ter a discricionalidade de, respeitando o ato que transferiu aquele recurso, que ele possa utilizar. Então, o que acontecia no passado, para vocês entenderem? Só vou dar um exemplo claro. Quando chegava dia 5 de cada mês, o nosso 0800 recebia milhares de ligações dos agentes comunitários perguntando cadê meu salário. E a gente sabia que o município tinha dinheiro porque ele recebeu o dinheiro para cuidar dos polos de academia, das equipes de saúde da família, e só iria pagar dia 10. E o que impedia de pagá-lo? Não, é porque tem uma conta lá que é específica do agente comunitário de saúde. Foi daí que veio a portaria 3992 e organizou isso em duas grandes contas, de modo que desse condição e responsabilidade e a necessidade de planejamento para que o gestor pudesse utilizar. O que é fato? Na portaria 3992 diz, se você recebeu 1 milhão para cuidar na atenção primária, ao final do período você tem que comprovar que gastou 1 milhão. Isso é ter clareza, isso é obrigar o planejamento para que você não tenha problema na prestação de contas desses recursos, porque o dever de prestar conta é todo aquele agente público, né, que lida com recursos. Então, as contas, nós organizamos as contas dessa forma, os saldos também de forma histórica, né, para vocês entenderem qual é a dificuldade que a gente tem hoje. Nós temos ainda, nós éramos para ter algo em torno de 12, 13 mil contas. Nós ainda temos 65 mil contas. E que tem dinheiro nessas contas. Às vezes R$1, às vezes 1 centavo, às vezes R$100, e que a gente tem dificuldade de fazer com que o gestor utilize aquele recurso para encerrar aquela conta. Então, para isso, a gente criou um histórico de repasse, explicando o que é, e isso é importante para quem lida com planejamento. Quanto é que está o balanço do meu município? Eu estou gastando mais com investimento? Estou gastando mais com custeio? Quanto custa manter o sistema de saúde do meu município? Quanto é que eu posso investir? Quanto é que eu tenho de dinheiro para investir? Quanto é que eu devo investir? E o que isso vai trazer de custo, de aumento de custo para o meu sistema? Então, é por isso que a gente trabalha graficamente o histórico para gerar pensamento e cultura de planejamento. Okay? Manutenção, gente, o que é isso? Nós criamos 3 cards super importantes lá. O primeiro deles é esse, quanto me custa, quanto que foi, para que eu recebi, quanto é que eu tenho de limite para receber de recurso. Só para a gente estar falando aqui, nesse caso, de 6 bilhões de reais em emendas parlamentares. Então, por isso que a gente organizou isso desse jeito. Só que eu digo o seguinte, qual é o CNES? O que é o CNES? É o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Cada unidade de saúde tem um cadastro. E a gente entrou no nível menor que a gente vai explicar para vocês. Então, organizamos isso em 3 blocos. Dinheiro que recebemos para manutenção, dinheiro que recebemos para obras separadas por objeto, construção, reforma e ampliação,
explicando para que é, onde foi, para que está, para entender a rede, como é que funciona. Como é que a gente funciona? A questão que o Edmilson colocou aqui, nós temos municípios que são limítrofes entre um estado e outro. Como é que eu lido com isso se a metade da população que vem na minha unidade é do outro município e eu não vou receber por aquela produção? Então, esses desafios é que a gente entendeu que era importante entender com a capacidade instalada do sistema para entender, ok, esse é o meu município, esse é o meu território, eu tenho aqui 10 UBSs, uma UPA, 2 laboratórios e um hospital de pequeno porte. Ok, está organizada a minha rede. Como é que eu atuo do ponto de vista da regionalização dos serviços, de entender porque todo, né, o sistema ele é único, não é isso? Então, essa é uma outra parte importante. E essa que eu acho que é mais importante, que é um grande avanço para nós, de tentar identificar a aplicação do recurso público. Nós conseguimos vincular em cada serviço, né? Então, vamos pegar uma unidade básica de saúde, né, uma UBS. A UBS tem a recepção, tem a enfermaria, tem a sala de vacina, tem o consultório médico. O que precisa no consultório médico? O que precisa na sala de vacina, de acordo com a RDC 50? O que precisa na recepção? E aí a gente criou dentro da RENEM, que é a saúde de 2013 para cá, ela criou a Relação Nacional de Equipamentos Materiais Permanentes. O que é isso, gente? Nós entendemos que nós precisamos financiar o que o sistema precisa. Quando a gente falou de recurso de emenda parlamentar, quando eu cheguei lá em 2010, nós tínhamos um problema crônico. A gente financiava cartela para bingo, panetone, espumante, feijão, arroz, com recurso para a saúde. Tinha algum problema nesse caso? Acreditem, não. Sabe o que era? Era uma casa de repouso, de idosos que precisavam da sua manutenção. Ok, mas o que é mais caro para nós? É ter um equipamento de saúde, é ter, de fato, as ações, os recursos específicos para melhorar o cuidado, as linhas de cuidado, né, ou fazer essa questão de manter o serviço. E aí, a partir disso, nós criamos a Relação Nacional de Equipamentos Materiais Permanentes, onde você tem 800 itens que, de fato, eles são especificados para o mercado, precificados com preço de referência, para a gente ter uma noção de, eu quero fazer uma UBS. Quanto custa uma UBS? Construída, equipada, pessoal para trabalhar nela. Então, esse é o trabalho de entender o custo da saúde. E aí a gente chegou nesse nível de detalhamento, onde a gente consegue organizar em cada um dos ambientes o que precisa e o que foi aprovado. De que forma? Para ajudar o planejamento de novo. Eu quero fazer meu certame. Eu clico lá por tipo de equipamento e digo, não, nós temos que comprar aqui 50 computadores. Para quais unidades? Para quais serviços? E a ferramenta mostra isso para vocês. Por isso que eu disse que é uma ferramenta de gestão. Ok? Qual é o nosso desafio agora, gente? Que é para todo mundo. Assim, eu sou da área de tecnologia e o meu grande desafio hoje é fazer com que todos esses sistemas conversem. A saúde tem mais de 30 sistemas que precisam ser alimentados pelos municípios. O que a gente está querendo fazer? Juntar tudo que envolve recurso e colocar no mesmo lugar. Então, estamos trabalhando com o CIOPS, com o SISMAC, com a Gestor, com o DigiSUS, com o SISMOB, de modo que a gente tenha uma entrada única. E aí, de novo, qual é a entrada única que a gente está fazendo isso? Por isso do cadastro unificado, por isso da nossa junção com a plataforma Mais Brasil. Ok? Então, vamos seguir aqui. Painéis, gente. Nós criamos painéis customizados para facilitar a vida do gestor. A gente entende que, sem informação, o gestor ele não pode tomar decisão. Para tomar decisão, ele precisa ter informação qualificada. Então, nós criamos diversos painéis que são gráficos, onde clica e lá identifica cada uma das situações de acordo com o seu território. E isso é muito importante. Dácio, meu secretário lá, meu gestor, minha área de planejamento, não gosta desse negócio de sistemas, não vai ficar apertando botão, não gosta de ficar brincando com isso, não. Faz o seguinte, entra lá, e aí, lembra que eu falei que aquilo lá era público? O que é que nós temos hoje, gente? Nós temos um relatório que é um raio-x da situação atual dos recursos da saúde federais no seu município, no seu estado, ou então do prestador de serviço que presta serviço para o SUS. Ele vai lá e faz um panorama de tudo que está lá e emite aquele relatório. Faz o seguinte, imprime isso aqui e coloca na mesa do seu secretário, imprime isso aqui e coloca na mesa do prefeito, imprime isso aqui e coloca na área de planejamento. E eu, particularmente, apesar de ser um cara de TI, eu tenho essa prática de todo dia primeiro eu vou lá e tiro o meu relatóriozinho, porque é a validação que eu faço. Então, eu tenho sempre o meu fechamento de mês,
e verifico o que é, qual a minha situação, onde que está lá, e atuo nisso daqui. Então, isso aqui, além de estar pronto para o gestor, isso também está pronto para o cidadão, ok? Isso é público, tá? Tem uma série de funcionalidades que está em desenvolvimento, um banco de projetos, que é uma coisa importante, para poder, na lógica da saúde, o planejamento, a lei diz que o planejamento é ascendente, precisa começar no município, validar no Estado para chegar no governo federal, é diferente de uma intervenção pontual do governo, diversas coisas que a gente está atuando, né? E aí, gente, canais de comunicação, né? Em função do volume, dessa quantidade de coisas que a gente lida, né? Nós temos um 0800 lá que funciona de 8 da manhã às 8 da noite, né? O nosso portal, que é o nosso caminho mais certo de ter informações disponíveis, né? No caso do InvestSUS, é importante que você consiga ter aí, né? Então, assim, se tiver alguma dúvida, os contatos, pode passar o QR Code aí, né? E a gente entende assim, que essa é uma ferramenta que ela vem auxiliar e dar tranquilidade para o gestor, por um lado. Por outro lado, essa ferramenta ela possibilita que não tenha esse corte. Toda vez que substitua um gestor, vou começar do zero. Vou ter que explicar tudo de novo para o meu chefe, vou ter que explicar com cada uma das coisas. Então, a curva de aprendizagem diminui muito, isso significa que a gente está salvando mais vidas. Para nós que somos gestores, que estamos um pouco longe da questão da assistência, né, a gente adotou isso como lema, né, de dizer que busque, informe-se, aprofunde-se na legislação vigente, conhecendo o financiamento em saúde, a gente salva mais vidas. É a nossa contribuição para quem lida e quem lidou tão bravamente durante esses 2 anos na pandemia, que estava lá no serviço de saúde, né, vendo todos os dias uma dificuldade, e a gente entendeu que a forma de nós, gestores, atuarmos era isso, se informar, conhecer. Sem informação, a gente não chega a lugar nenhum. Queria deixar os meus contatos, né? Também o QR Code ali funciona. Estou à disposição lá no Fundo Nacional de Saúde. A gente certamente vai começar a falar muito mais, de forma mais próxima, né? Nós estamos, de fato, 100% integrados com a plataforma, com a rede, com o trabalho que está sendo feito pelo Ministério da Economia, de modo que a gente possa discutir como é que a saúde do nosso país pode ser melhor, como é que o usuário do SUS pode ter serviços com melhor qualidade e que a gente consiga sair, de fato, do outro lado. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade à Regina, né, todo o time aí, o Edmilson, que está tratando a gente com tanto carinho aí, e dizer que estamos à disposição aqui durante todo o dia. Se vocês quiserem, também podem baixar a apresentação, mas vai estar disponível aí com o time da plataforma. Obrigado a todos.